começar montando o canal do zíper. Vejam que ele é bem pequenininho, tá, gente? Então aqui é a parte onde vai ficar o zíper. Aqui é o fundo, a parte de baixo da bolsa. Então iniciaremos com a costura do zíper. Eu tô aqui com o zíper, tá? Vou cortá-lo um pouco maior com relação ao tecido. Vamos fazer da seguinte forma. Aqui está o tecido principal, cada um tem o seu forrinho. A gente começa por um lado, depois a gente repete com o outro lado. Vou pegar o zíper, posicionar a frente dele voltada para o tecido. Alinho a borda superior. Pego o forro, alinho aqui também com a borda superior. Vou passar uma costura, desvirar e pespontar. Primeira diquinha básica, corte o forro dessa parte do zíper um pouco maior que o tecido principal, tá? Antes de fechar essa borda lateral, eu vou dar uma estruturada com uma tirinha de TNT 150, então eu vou encaixar bem aqui, tá? Pra então a gente passar a costura. Agora a gente vai costurar o outro lado. Pego aqui o tecido, jogo para baixo, posiciono aqui frente do tecido com a frente do tecido, pego o forro, alinho a borda superior, vou passar uma costura, desvirar e pespontar como eu fiz com o outro lado e estruturar com a faixinha de TNT. A segunda dica é como eu não estou usando o pezinho calcador de zíper, o segredo é aproximar essa borda aqui do pezinho o mais próximo do zíper. Então não é a borda que fica voltada para a máquina, a borda externa. Então eu vou alinhar o mais próximo possível dos dentinhos do zíper, vai ficar bem rente, tá? Isso dá um efeito como se fosse o pezinho calcador do zíper. Vou introduzir o cursor e deixar ele paradinho no meio. Pra gente montar o canal do zíper por completo, falta a gente costurar o fundo, tá? Então eu vou pegar o fundo, deixar ele voltado pra cima, vou pegar a frente da parte que tem o zíper, jogar pra baixo, vou alinhar aqui as duas bordas, frente com frente, venho com o forro, posiciono o forro também frente voltada para o forro. Virei, puxo aqui o outro lado, vou alinhar também. Observem que ficou da mesma largura, tá, gente? Ó, a parte de cima e a parte de baixo, isso é muito importante. Aqui eu vou passar uma costura, desvirar e pespontar. Vou passar uma costura dupla nesse pesponto. Aqui agora eu vou fechar completamente um dos lados. O outro lado, antes da gente fechar, eu vou introduzir o TNT. Agora sim eu posso passar a costura. Este forro, gente, eu cortei ele do tamanho certo, tá? Então aqui no fundo do canal do zíper eu não corto o forro com sobra. Agora vamos trabalhar com os espelhos. Eu vou dar uma estruturada nessa peça com o TNT 150, tá, gente? Então eu utilizei essa cola aqui, que é uma cola spray permanente da Tec Bond. Eu passei sobre o TNT e colei aqui na parte do avesso do espelho. Vou passar uma costura em toda a borda, depois eu refilo o excesso de TNT. Lembrando que se você estiver trabalhando com máquina doméstica, você deve cortar o TNT menor com relação ao molde, tá? Com relação ao espelho, porque vai agregar menos camada. Agora nós vamos preparar a alcinha, tá? Que vai ficar aqui nessa posição. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar. Agora vamos trabalhar com a alcinha de mão. Eu vou virar o avesso voltado aqui pra mim. E aqui neste meio certinho, eu vou fazer uma marcação. Essa alça tem 8 centímetros de largura, então eu vou marcar com 4,
tá? Marquei aqui o meio certinho. Aqui por cima deste meio eu vou colocar a fita dupla face. E aqui eu venho dobrando o meu material, encontrando com o meio certinho, tá? Que foi onde eu fiz a marcação. Então, eu vou alinhando. Aqui tá a linha que eu risquei de fora a fora. E eu vou juntar a borda exatamente com esta linha. Jogo o outro lado do mesmo jeito, encontrando aqui no meio. Prontinho, tá? E aqui, gente, bem alinhado, eu vou fazer uma marcação. A marcação será de 6 centímetros. 6 centímetros aqui, ó. Eu vou marcar nas duas extremidades. E eu vou dobrar aqui ao meio, tá? E vou começar a costura da marcação de 6 centímetros que eu fiz até a outra marcação. Gente, vai ser só na bordinha do lado que tá aberto, tá? E agora eu pego o meu espelho e vou posicionar a alça aqui, tá? Pra gente fixar. Mas antes disso, eu vou fazer umas marcações aqui no canal. Mas antes disso, eu vou fazer umas marcações aqui no espelho. Então, eu dobro este espelho ao meio. Então, eu dobro este espelho ao meio, vou fazer um pique de marcação. Vou aproveitar fazer um pique de marcação na parte de baixo também, porque eu vou precisar, tá? Pra gente começar a costurar o vivo. Pra quando a gente for costurar o vivo, tá? Então, já adianto, deixo marcadinho. E aqui, pra colocar a alça, eu vou marcar da seguinte forma. Então, de dentro do meio para as extremidades, eu marco 3 centímetros de cada lado. Tô aqui com minha canetinha fantasma e vou marcar 3 e 3. E aqui de cima pra baixo, 5, tá? 5. Então, 3 para cada lado e de cima para baixo 5. Então, aqui eu venho nessa posição aqui e vou encaixar esta alça. Vou dobrar a bordinha para dentro mais ou menos 1 centímetro, tá? Pra gente, então, encaixar essa alça aqui e passar a costura. Aqui eu vou fazer um retângulo. Dobro, alinho e aqui eu vou passar a costura. Do outro lado aqui a mesma coisa, tá? Dobro pra dentro e passo a costura. Depois de fixar a alcinha, eu vou pegar o forro, então eu vou posicionar o avesso do forro, tá voltado pra cima. E sobre ele, eu vou alinhar o espelho. Observem que eu cortei este forro um pouco a mais em toda a volta. Se você for costurar a sua etiqueta, gente, aproveita pra costurar antes de costurar o forro, tá? Porque aqui eu vou colar essa etiqueta de acrílico, então ela vai ficar realmente para o final. Eu vou fazer essa costura e refilar o excesso de forro. Antes da gente costurar o vivo, eu vou iniciar o acabamento interno. Vocês sabem que agora, de um tempo pra cá, eu comecei a fazer assim, tô achando super bacana a ideia. Então, o acabamento será com a tira do próprio bagum, do material do forro. Então, eu venho pelo avesso aqui, ó. Vou dobrar a extremidade pra dentro, a frente do forro voltada pra frente do forro. Vou alinhar aqui embaixo e começo passando uma costura de 0,5, uma costura bem na bordinha, tá? Encontrando aqui a extremidade do viés, que na verdade não é viés, né? Mas vamos chamar assim, com o espelho. Corto passando mais ou menos 1 centímetro
Finalizo aqui com o retrocesso, tá? Então já está adiantado. Agora sim eu posso vir com o vivo. Lembrando que eu tenho que ter maior cuidado agora pra gente não mastigar sobre este viés, tá? Eu vou dobrar aqui, ó, pra dentro, pra quando a gente for costurar o vivo não corrermos este risco. Então eu vou pegar um pedacinho de tecido aqui pra fazer esse acabamento. Ele tem 10 centímetros de comprimento, tá? Essa altura aqui você corta o suficiente pra fazer dos dois. Então eu dobro aqui encontrando no meio. E aqui eu encontro com o meio certinho. Lembra do pique de marcação que eu fiz, tá? Então aqui eu vou passar só uma costura de segurança. Vou trocar o pezinho calcador para o pezinho que costura vivo. Ele é de 1/4 lado esquerdo, tá? Observem que ele vai ficar voltado. Essa abertura aqui do vivo, onde a gente desliza o vivo por dentro, fica voltado para fora. Não para dentro da máquina, tá? Então é importante você observar isso, que é a minha recomendação para você. Vou trocar o pezinho calcador pra gente costurar o vivo. Então aqui eu pego o vivo, vou encostar aqui alinhando sempre a borda do vivo com a borda do espelho. Aumentei já o meu ponto, tá? E vou seguindo a costura. É muito importante você seguir o alinhamento da curvatura para não dar diferença no molde, tá, gente? Sempre lembrando de jogar o viés para baixo pra gente não costurar sobre ele. Jogo o acabamento pra frente. E agora eu posso refilar este excesso de tecido aqui embaixo. Então, observem que eu não mastiguei aqui sobre o viés. E a gente vai repetir esses passos com outro espelho. Os dois espelhos já estão finalizados. Agora vamos para a montagem final. Então, eu vou virar aqui o canal do zíper pelo avesso. Vou fazer piques de marcação na parte de cima e na parte de baixo. Junto os dois e faço o pique no meio. Repito os passos com o outro lado. Fiz os piques de marcação também aqui no espelho. Digamos que aqui seja a frente, os meus dois espelhos são iguais por enquanto, tá? Mas se por acaso você tiver escolhido um dos lados, se tiver etiqueta, digamos que essa aqui seja a frente, né, da sua bolsa, você vai pegar o canal, posicionar a frente do cursor do zíper para o lado esquerdo, tá, gente? Então aqui é importante isso para a bolsa ficar na posição correta. Então aqui você vai alinhar todos os piques em cima, embaixo e nas laterais, para depois a gente passar a costura. Lembra que o viés está aqui, então cuidado para não mastigar na hora da costura. Vou alinhar toda a borda de fora a fora. Fixei toda a borda. Agora sim a gente pode passar a costura em toda a volta. Depois que eu fixei o canal com o primeiro espelho, eu já posso fazer o acabamento com o viés, tá? Então, eu jogo aqui pra frente. Como essa bolsa é bem pequenininha, eu quero ela delicada, eu vou fazer uma dobradura aqui neste viés, pra ela ficar bem bonitinha por dentro. Então, eu dobro, faço um embutido de fora a fora, pra então a gente passar a costura. Se você for iniciante, eu sugiro que você monte a peça toda para depois desvirar e rebater o viés, tá, gente? Para você fazer a conferência da sua peça antes de finalizar. Vamos agora costurar o outro canal. Jogo para frente aqui, ó, aqui dentro, encaixo direitinho. Vou fazer o encontro dos piques com os piques do espelho, tá? Fixar toda a borda pra gente passar uma costura. Fiz a costura, vou jogar o viés pra gente rebater. Tudo do mesmo jeito que eu fiz com o outro espelho, tá, gente? Dá uma embutida aqui, ó, de fora a fora e então passar a costura. Um detalhe importante sobre o zíper tratorado. Sempre deixe um espaço aberto, já deixa ele desviradinho, ó. Ele não desce aqui de jeito nenhum, ele é muito difícil, tá? Então, para isso é importante você já deixar uma abertura, certo? Agora a gente vai desvirar para ver o resultado final.
Finalizada a bolsinha, vou colar a minha etiqueta centralizada aqui, tá? Se você tiver rebite, você deve colocar um em cada extremidade da alça. Lembrando que se você não tiver, você faz uma costura e depois um X no meio, para deixar essa alcinha mais reforçada, tá? No meu caso, eu vou colocar um rebite aqui e mostro para vocês o resultado.